Oi, pessoal, bom dia. A live hoje é com o nosso querido senador Paim, um dos senadores mais, se não o mais atuante no Congresso Nacional, um grande defensor dos direitos humanos, um grande defensor do país, da democracia e de suas instituições. Depois nós entramos com o Francisco de Assis, conhecido como Assis, um grande amigo, presidente do PT de Joinville, e, na sequência, outro querido, Ronaldo Godinho, que é gestor público, ele é analista tributário da Receita Federal, vice-presidente do Sind Receita e um entusiasta do país, da democracia e das nossas instituições. Então, aproveitem bastante que o tema hoje é perfeito, atual e necessário. É a destruição das políticas públicas em tempo de pandemia e o desastre humanitário que tudo isso tem provocado no mundo inteiro, em especial o nosso amado Brasil. Senador, está com sua palavra. Então, vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Dizer da nossa satisfação de estar falando hoje para o estado de Santa Catarina e, naturalmente, para o Brasil, porque é nacional, né? Mas queria, se vocês permitirem, que eu tinha, mas fica no coração e na alma, uma grande amiga aí em Santa Catarina, chegava a ser minha conselheira, escreveu artigos para mim transformar em pronunciamento na tribuna sobre a luta das mulheres, a luta dos mais vulneráveis, sobre a luta de negro, de índio, de deficiente. Ela era uma colaboradora anônima do nosso gabinete, que é a nossa querida Shirley. Jamais vou esquecer. Ela me ligava seguido, conversava, pai, não estou gostando muito disso aqui, viu? Bem assim. Eu digo, o que foi, Chico? Não, mas tu devia ir mais por aqui. Eu digo, tá legal, Chico, deixa comigo. Vamos lá, então. A Chico era uma conselheira do meu gabinete. Eu queria, se vocês permitissem, não vai fazer falta, que nós ficássemos 1 minuto em silêncio em homenagem a ela. É daquelas militantes que a gente nunca vai esquecer. As ideias delas, as causas, o que ela defendia, os sonhos dela de uma sociedade melhor para todos, vai estar sempre viva entre todos nós. Se você puder marcar, Silvia, marca 1 minuto e depois você retoma. Já estou marcando. Voltando à nossa live, com a palavra ao nosso querido senador Paulo Paim, para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado, Silvia. Já tinha cumprimentado a todos, o Brasil, né, pelo sistema de live internet, mas com muito carinho cumprimento o Francisco Assis, mais conhecido como Assis, pela sua história, a sua vida, a sua luta, que é um orgulho para todos nós. É daqueles homens que fazem o bem sem olhar a quem. Na mesma linha, o Ronaldo Godinho, que é um parceiro de inúmeras horas, já houve campanhas dele que eu gravei vídeo, ele estava lembrando antes de iniciarmos, e que eu agora, com uma enorme satisfação, um pouquinho de tristeza, ou com muita tristeza, não por causa somente pela Shirley, mas por tudo que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Nós estamos vivendo uma crise sanitária, eu digo sempre da saúde, mas sanitária, uma crise econômica, política e social. É muito ruim ter que falar, no meio de uma pandemia como essa, que estamos com uma crise política. Não falo isso com alegria, não. Gostaria de dizer como está acontecendo, fazer um relato na abertura, claro, do que está acontecendo, eu diria, em 99% dos países do mundo.
as forças de situação e de oposição fizeram quase que uma trégua, um pacto pela vida, e estão trabalhando para salvar vidas, sob orientação do organismo internacional do campo da saúde, a OAS, e, ao mesmo tempo, orientando as pessoas que o caminho primeiro é ficar em casa. Eu sempre digo que, como eu não fui peão de fábrica e ganhei muito tempo salário mínimo, mas depois que fiz o curso técnico no Senai, alavanquei, claro, e daí nunca baixou de 5 salário mínimo, mas convivi na minha infância com pai e mãe que ganhavam salário mínimo. E digo isso porque, nesse momento tão difícil, o cidadão chega um momento, esses quase 30 milhões, hein? Se não me engano, é 45 milhões que vivem no estado de miséria, ele fica entre o vírus e a fome. Aí ele pensa, vou morrer pelo vírus ou vou morrer pela fome? Então, se o Estado não interage, ele se obriga a ir para a rua. Eu iria para a rua também. Não tem como, né? Digo, bom, vou arriscar entre morrer aqui dentro de fome e os filhos precisando do pão, do leite, o básico, eu diria. Eu estou falando do pão e leite. Num país que 12 milhões de famílias não tem água encanada, né? Onde a miséria é enorme no nosso país. Então, nesse quadro, é que eu, no Congresso, não sou eu, viu? Muitos deputados e senadores, eu diria quase que nesse momento de solidariedade, a maioria até melhorou em relação àquilo, da forma que agia antes. Nós estamos trabalhando quase que, no mínimo de segunda a sexta, porque de uma forma ou de outra estamos trabalhando. E nós estamos aqui hoje no sábado, né, tentando buscar uma alternativa. E o governo não ajuda. O governo não ajuda. Todo dia ele cria uma polêmica com os 3 poderes, eu diria, porque ele cria polêmica até com aqueles que estão no governo dele. É um governo que não ajuda. Vejam bem, nós estamos no 3º ministro, vamos para o 4º. Mandetta, o Nelson, né? Temos um provisório agora e vai ter um 4º. Enquanto que devíamos estar todos centralizados, com comitês municipais, estadual e um grande comitê nacional, onde chamaria todas as forças vivas da sociedade para ajudar a fazer esse combate com o inimigo invisível que está dentro do solo pátrio, matando a nossa gente. Esse dado é assustador, o último que saiu. Cada 1 minuto uma pessoa morre no Brasil atacada pelo vírus. Já estamos chegando a quase 1.500, tá? Em torno de 1.400 por dia. É um dado assustador, de mortes, estou falando de mortes, hein? Estamos só atrás dos Estados Unidos em matéria de mortes. Na área da saúde, a gente conseguiu ganhar de todo mundo. Se pegar a Itália e a Espanha, eu vou falar agora dos profissionais que atuam na área de saúde, servidores públicos. Se pegar a Itália e a Espanha, somar dos dois, que lá foi um caos também, o Brasil ainda ganha deles em matéria de profissionais da área da saúde que morrem por falta de equipamento, por falta de estrutura, por falta de uma segurança adequada e devida para ele não se contaminar, já que ele não tem como não sair da linha de frente, na UTI, dentro do hospital, enfim, fazendo o seu trabalho de recuperação. Em cima desse quadro, eu diria que o Congresso, agora que eu quero falar do Congresso, vocês sabem que eu sempre fui rebelde em todos os tempos, e sempre digo, se ser rebelde é defender política humanitária, e defender trabalhadores do campo, da cidade, da área pública, é defender mulheres, é defender deficientes, defender idosos, defender os que são mais vulneráveis. Eu serei o eterno rebelde e vou morrer rebelde. Mas tem que reconhecer que o Congresso está trabalhando muito. Só vou dar um exemplo, Silvia, já que você está coordenando. Para aqueles que estão falando desse auxílio de emergência, que vai de 600 a 1.200, e isso teria que abraçar no mínimo 100 milhões de pessoas no Brasil, no mínimo. Se não chegar a 100 milhões de pessoas, pode saber que muita gente ficou fora. No mínimo 100 milhões de pessoas hoje estão em condição de receber, ou seja, não estão recebendo nada e dependeriam dessa ajuda de emergência. Chegou a 55 milhões, mas já tem 15 milhões na expectativa, e no outro projeto, que o Senado e a Câmara aprovaram por unanimidade, iria contemplar aí mais uns 15 a 20 milhões de pessoas. Esse é o cenário do nosso país, que eles dizem que não conheciam os invisíveis. Nós conhecíamos os invisíveis, sabemos dessa realidade. Mas o que eu falei a você, né? Porque se existe 1.200, foi uma conquista das mulheres, viu?
as mulheres, a Câmara e no Senado, é que lideraram esse movimento. E lideraram com força. O argumento que surgiu na Câmara, o governo mandou para R$200 somente para todo mundo. O Congresso foi para 600 e para 1.200. E as mulheres, com muita tenacidade, disseram, olha, quem fica em casa cuidando dos filhos quando o homem vai embora, eu não quero fazer julgamento aqui, mas quando ele vai embora por um outro motivo, é a mulher que fica com os filhos. Então, é justo que ela receba as duas cotas, como se os dois estivessem desempregados, que no caso é ela cuidando dos filhos, que é comum nesse país, infelizmente é comum. Então, esse primeiro homenagem eu faço a elas. Lamento ele ter vetado o segundo projeto, e por uma questão de justiça, o primeiro signatário é o senador Randolph, o relator foi é meu amigo. E eu falo francamente de todos, Espiridião a mim, e tem a mania de me chamar de PP, né? Sabe por quê, né? A partir do momento meu nome é Paulo Paim. Aí ele fala e dá risada. Aí, Paim, não fique bravo. Tu já é PP desde que nasceu. Mas é uma brincadeira que ele faz, claro. Ele sabe que eu só tive um partido na vida desde 1986. E filiei num único partido e fui constituinte, estou no Congresso até hoje. Então vocês sabem que é o PT. Mas, em resumo, a situação, de fato, é muito delicada. O governo faz uma burocracia enorme. Nós aprovamos, por exemplo, o dinheiro para micro e pequena empresa. Até hoje não chegou lá ainda, porque até a semana passada dependia de regulamentação. Parece que fizeram, parece que agora vai chegar, né? Nós aprovamos aquela PEC 10 com divergência que todos nós tínhamos. Não pense que nós aprovamos aquilo dando risada. Mas tinha que dar todos os instrumentos para ele operar via o Banco Central para que o dinheiro chegue na ponta. Para micro, pequena, para gerar emprego, para aportar mais dinheiro para o próprio seguro-desemprego. E aí só eu dou um toque para passar a palavra para vocês. O seguro-desemprego, nós apresentamos projeto já para que ele vá no mínimo até o fim do ano. Calcule alguém que vence o seguro-desemprego nesses meses agora. Vai viver do quê? Vai viver do quê? Né? Então, esse cidadão teria direito de seguro-desemprego até o fim do ano se nós aprovar o projeto que estamos trabalhando lá, inúmeros senadores e deputados. E também estamos levando para que esse auxílio de emergência de 600 a 1.200 vá no mínimo até o fim do ano, no mínimo enquanto dure a pandemia. O governo fala em levar mais 2 meses, não passa. O governo fala em trazer para R$300, não passa. Eu tenho quase que certeza que o Congresso vai prorrogar, sim, para que ele tenha o alcance até o fim do ano ou até onde a pandemia estiver. Oxalá a pandemia termine em setembro, que todos nós queremos, né? Termine em agosto, oxalá fosse assim. Mas esse não é o mundo real. Então, é uma introdução rápida que eu faço. Eu lamento muito esse isolamento do Brasil em relação ao mundo. Nós estamos sem comando para fazer a verdadeira política de combate a essa pandemia. Só um dado, um deles só. Recentemente, houve uma convocação de 50 países. O Brasil sempre esteve entre os 20, era convidado até para estar no G7. Bom, o Brasil não é convidado para estar entre os 50, porque vai discutir a questão social, pandemia e clima, meio ambiente. Ontem foi o Dia Internacional do Meio Ambiente, e o Brasil é criticado no mundo todo pela destruição de políticas públicas, mas também de uma política humanitária e a questão do meio ambiente. Convocaram agora 11, liderado por quem? Pelos Estados Unidos. O Brasil está fora de novo, pelo caos que está instalado aqui. Não sei se eu passei os meus 5 minutos, mas agora é com vocês. Bom, ultrapassou um pouco, mas a gente nem percebe. Você tem que me cortar, Silvia, corta. Não. Estamos entre amigos. É muito importante todas as informações aqui a serem passadas. Eu vou vir tranquilamente o tempo que for necessário. Tá, eu dou uma controlada quando necessário for. Vamos passar a palavra para o nosso querido Assis, mas deixando claro que o momento é muito difícil e que o Brasil passa por uma situação jamais imaginada antes, e ao invés de isolamento social, ele faz isolamento do mundo e estimula o convívio social. É com você agora, Assis. Olá, Silvia, bom dia para você, bom dia para o Godinho, que me convidou para essa live, que organizou, então parabéns ao companheiro Godinho, e cumprimentar o nosso senador Paulo Paim, né, que eu tive a honra o período pequeno que fiquei lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, sempre acolhido pelo companheiro, e falava antes de nós entrarmos no ar,
de quanto ele foi importante na minha vida, quando fui deputado aqui em Santa Catarina e quando fui candidato a deputado federal, ele me ajudando, gravando vídeos para mim, estando no meu material de campanha. Então, quero agradecer ao companheiro e muito honrado fico em ter essa manhã de sábado junto contigo aqui participando desse bate-papo. Cumprimentar a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando nessa live e dizer da importância que é esse bate-papo para nós. E a minha intenção hoje é mais ouvir realmente o companheiro Paim por toda essa experiência que tem no Congresso Nacional e as informações que podem nos ajudar. Mas eu quero aproveitar nesses 4, 5 minutos de apresentação para falar, Paim, para você e para todos que estão nos acompanhando, dos números aqui de Joinville, entre outras coisas, né? Joinville é a maior cidade do estado, nós estamos com em torno de 600 mil habitantes, talvez um pouco mais. Nós tínhamos até ontem 465 casos confirmados e 23 mortes, né? É o maior número de mortes de Santa Catarina e a nossa cidade. Também por conta de ser a maior cidade do estado, mas também por conta da ineficiência do poder público local, enfim, e de outras questões. Semana passada, inclusive, o prefeito de Joinville veio a público falar que essa doença não mata menores de 60 anos. Um absurdo que nós fomos para as redes sociais dizer do absurdo que era o prefeito de Joinville estar falando isso. Enfim, mas Santa Catarina, ainda assim, nós tínhamos até ontem, no nosso estado, 10.846 infectados e 159 pessoas que tinham perdido a vida. Então, são números. E você falava há pouco do governo federal, de como deveria estar agindo. Eu tenho dito assim que o governo federal, em vez de instituir um gabinete de crise para discutir diariamente isso, juntar todas as forças, coordenar isso a nível nacional, o que o governo federal tem? Um gabinete do ódio, né? Que é isso que está rolando aí nas CPIs, enfim. É um absurdo isso, infelizmente, e tantas coisas sendo destruídas no nosso país, e esse tema proposto pelo Godinho, das políticas públicas, né, o sofrimento que a gente está passando, a destruição dessas políticas, eu acho que vem num bom momento para a gente estar debatendo aqui hoje. Eu acho que tem, na área da economia, né, o ministro dizendo que atender as pequenas empresas, isso é ruim para o Brasil, logo as micro e pequenas empresas que geram milhões de emprego no país. Eu acho que é importante o país depois dar uma reforçada sobre isso. As nossas agências do INSS sucateadas, literalmente sucateadas, sem ninguém, com muito pouca gente para atender, né? Não tem mais estrutura, né? Os nossos aposentados, quem precisa do INSS nas filas, não consegue ser atendido. Enfim, você já falou do meio ambiente, mas tem tantas áreas. Olha esse caso da Fundação Palmares, né? Esse Sérgio Camargo, o absurdo, você que é negro, pai. Imagina como é que deve ter se sentido com o depoimento, com a fala desse sujeito. Né? Que tristeza para o nosso país. Olha a área da cultura, né? Olha os artistas nossos que não estão sendo amparados em lugar nenhum. Então, tudo isso... Então, terminando, tudo isso são destruições das nossas políticas sociais que, infelizmente, esse governo cada vez mais vem acelerando e prejudicando tantos brasileiros. Obrigado, Silvia. Estou encerrando aqui a minha intervenção. Obrigado. Excelente intervenção, e agora passamos ao Godinho. Bom dia, pessoal. Quero agradecer a todos que estão aqui conosco hoje. Obrigado, senador, por nos honrar com a sua presença e com o seu conhecimento de causa aí tão importante dentro dos casos em Brasília, né, que nós estamos enfrentando esse problema gigante hoje pelo mundo afora, que o Brasil importou isso da pior maneira possível, e nós, todos brasileiros, cidadãos brasileiros, precisamos nos preocupar muito com isso. Não é possível que a gente aceite que o nosso governo e a nossa administração pública nos enfie no pior lamaçal possível da forma que está sendo feita. O nosso governo, ao invés de nos liderar para atravessar essa tempestade, ele está nos jogando no meio da tempestade do pior jeito possível. Nós não temos uma liderança que nos guie, nós não temos quem fale com o povo, e não temos nem em Brasília, e não temos também em Joinville, né? E por isso que eu também fiz questão de trazer o Assis aqui. O Assis é um cara que conhece demais a população de Joinville, é um cara que se preocupa demais com a nossa sociedade, com os problemas que nós enfrentamos, e ele é sempre uma pessoa cordata e uma pessoa que busca o diálogo, que busca construir as coisas. Eu sempre vi no Assis um cidadão consciente e que se dedica a fazer as coisas acontecerem direito, né? Eu vejo um bocado do Lula, inclusive, no Assis, aquele cidadão que conversa para construir a solução,
Ele não busca o conflito, ele não busca o problema, ele busca a solução. E eu acho que isso que o Brasil precisa de mais hoje, e que, infelizmente, o nosso governo e toda a administração pública federal, e, infelizmente, Joinville também está enfrentando isso, não se mostram parceiros do povo. O povo brasileiro, que já é naturalmente sofrido, ele está enfrentando hoje, além do problema de saúde, que, como bem dito, é um inimigo invisível, que já está aqui dentro, que nós estamos convivendo com ele, temos que enfrentar, nós ainda por cima temos que enfrentar toda a dificuldade que o nosso próprio governo impõe, né, na falta de diálogo, na falta de transparência, na falta de nos mostrar os dados técnicos, os estudos científicos e qual é a solução que nós precisamos apresentar para o povo. Nossos governos não conversam com o povo, os nossos governos federal está em choque com os nossos governos estaduais e com muitas prefeituras, e ao invés de construir um país próspero e um país solidário, nós estamos construindo um enorme problema. Nós estamos matando a nossa gente ao ritmo de uma pessoa por minuto. É uma pessoa por minuto que desaparece de uma família. Às vezes, mais de uma pessoa por família. Nós estamos fazendo o nosso povo sofrer, passar fome, passar dificuldade. A dificuldade econômica é previsível, não tem como não ser, e aí nós vemos o governo, ao invés de auxiliar o povo, ao invés de desenvolver a sociedade, de apresentar soluções, com todo o tempo que ele teve para planejar, porque no Brasil não foi o primeiro país a ser afetado, e não esteve nem entre os primeiros. Nós tivemos o exemplo da China, nós tivemos o exemplo da Europa, nós tivemos até o começo do exemplo dos Estados Unidos, e nós não fizemos nada para proteger o nosso povo. As políticas públicas do nosso governo hoje são desastrosas. Ele faz de tudo para que a sociedade tenha cada vez menos. As proposições que ele faz, se não fossem melhoradas dentro do Congresso Nacional, o nosso povo estaria numa miséria muito pior do que já está, e a situação já está crítica. E ainda assim, a gente continua sofrendo, e o presidente continua fazendo as suas gracinhas, né, brincando de andar a cavalo, ele esfrega o nariz e cumprimenta as pessoas, né, ele faz tudo o possível para piorar a situação. Não se vê nada de positivo, assim como também não se vê em Joinville, e isso é uma tristeza muito grande. A gente vê na nossa cidade que o nosso prefeito também não conversa com o povo, não vê as necessidades e não tenta ajudar. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui hoje, para que a gente possa discutir um pouquinho isso, bater um papo e conversar com a nossa sociedade, com o nosso povo, mostrando que a gente se preocupa, que a gente queria poder fazer alguma coisa, e que tudo que esteja ao nosso alcance a gente possa fazer, que a gente tenha capacidade de mudar alguma coisa nesse país, para que a gente evolua e tente não repetir esses erros. Vamos cometer erros novos, eu sempre costumo dizer. Ficar repetindo erro é o tipo de coisa que não faz sentido, né? Repetir erro é a maior burrice que existe. E o Brasil está insistindo em repetir erros, repetindo erros, inclusive, externos. A gente não aprendeu com os erros dos outros. A gente está cometendo os mesmos erros e agravando. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui. Vamos conversar com o nosso povo, vamos ver o que a gente consegue dar de positivo para essa sociedade tão sofrida. Obrigado, Silvio. Bom, continuamos com nossa live, temos 10 minutos para cada um, e agora eu serei um pouco mais rigorosa com o tempo, até porque a agenda do senador é muito concorrida e ele está sendo fantástico em participar dessa live conosco, e dizer que Joinville tem um prefeito que está em isolamento, só não é o social, é do social. Senador, com você. Tá bem, talvez não precise de 10 minutos, para ter um pouco mais de bate-papo. Eu acho que já falei 10 na abertura, eu vou tentar falar 5, mas tentar já responder a belíssima fala dos dois. Os dois muito preparados e situaram todo o problema. Eu só vou um assunto que é para liquidar logo, Fundação Palmares. Eu não falo sobre esse sujeito. Sabe por que eu não falo? Eu olho para a história. Eu sou negro e todo mundo sabe que fui autor do Estatuto da Igualdade Racial, fui ao Supremo Tribunal Federal defender a política de cota. Um promotor, que era senador, não vou citar o nome também, foi defender contra e a favor, e nós ganhamos de 10-0. Para vocês terem uma ideia, lá eu cheguei a ouvir que a mulher negra gostava de ser violentada. Aí eu perguntei, com muita elegância, mas perguntei se ele gostaria de ver a mãe dele, a filha dele, a família dele, as mulheres violentadas. Claro que ele ficou sem resposta. E o resultado foi que ganhamos de 10-0. Eu não quero que ninguém seja violentado. Eu dizia para ele, eu não quero nem brancas, nem negras, nem índias, nem ciganas. Quero respeito às mulheres. A mulher disse não é não e acabou e não tem papo. É isso. Então, eu apenas digo, por que eu digo também essa afirmação? Se nós olhar para a história, os escravocratas, duvido que vocês saibam o nome. Eu não sei o nome de nenhum. E fogo pro lixo da história. Os abolicionistas estão ali nos Heróis da Pátria no Congresso Nacional.
é isso que me pauta. Eu quero avançar, defender vidas, combater todo tipo de preconceito. Essa questão, recentemente, dos Estados Unidos, eu falei na tribuna do Senado, quando aquele jovem perto de mim, porque eu tenho 70 anos, ele tem 44, se eu não me engano, quando ele estava ali sendo sufocado, morto por um policial, e dizia, não faça assim, eu estou morrendo, estou sufocado. O momento que ele chamou até a mãe dele, mãe, me ajuda, e aí ele morreu. Isso virou um movimento internacional. Ontem eu vi uma fala da filhinha dele de 5 anos, ela disse para a mãe, numa caminhada, mãe, o pai morreu, mas ele mudou o mundo. É importante que esse movimento é mundial, você vê negros e brancos, repetindo na tribuna e repetindo aqui, brancos e brancos, em todo mundo, fazendo passeatas contra o preconceito, contra o racismo, contra a violência, uma reeducação na forma de abordar por parte das forças públicas. O mundo está mudando. Os escravocratas vão continuar, eles existem. Os descendentes dos escravocratas estão aí. Então, esse assunto eu tiro, que a energia que nós estamos passando aqui agora para o nosso povo seja essa da afirmação. Mas foi bom você lembrar para que eu pudesse colocar meu ponto de vista. Agradeço muito por você ter provocado o assunto, para que eu pudesse falar, como já falei em outros momentos. Mas vamos rapidamente. A questão das micro e pequenas empresas que você expressou corretamente naquela reunião, que foi um filme de terror aquilo. Aquilo é terror, terror mesmo. Inacreditável como a reunião de governo não falou da crise, não falou do desemprego, não falou da pandemia, não falou dos quase 1.500 brasileiros morrendo por dia. E ficou aquele desastre, que eu não vou repetir tudo o que eles disseram, nas mais variadas áreas, desde o meio ambiente, desde a questão da segurança e a própria democracia, a forma como lá colocaram, mas eu só diria o seguinte, aquele vídeo foi para o mundo todo. E lá fora eles devem estar dizendo, olha, essa é a turma que está dirigindo o Brasil. Por isso que o Brasil está se isolando cada vez mais. Micro e pequena empresa. Conforme o Sebrae, eu tenho uma relação muito boa, viu, com o Sistema S. A minha vida só melhorou depois que eu fiz o curso técnico, Escola Senai, Nilo Peçanha, Caxias do Sul. Eu fiz um teste, passei, porque a residência era lá, mas eu estava vendendo frutas em Porto Alegre, numa feira de um primo meu. Felizmente passei e sei a importância do ensino técnico. O que o Sebrae fala? O Sebrae, porque faz parte do Sistema S, que eu valorizo muito, claro que tem sempre aperfeiçoado, digo que nada é perfeito, nós temos erros, eu tenho equívocos, os senhores também têm, a sociedade toda tem, o Supremo tem, o Congresso tem. Agora, não existe sistema do mundo nenhum melhor que a democracia. Se alguém me olhar para a história da humanidade e me achar o único sistema melhor que a democracia, me avisem. Porque todos os lugares que eu provoquei isso no longo da minha vida, ninguém apontou um sistema melhor que a democracia. Vamos em frente com a democracia, tudo, sem a democracia ou nada. Mas eu falava do Sebrae. Sabe qual é o dado último que eu recebi do Sebrae? 650 mil empresas fecharam nesse período. Porque foi dito que o recurso ia chegar e não chegou lá. O seguro-desemprego, 76% em relação ao que tínhamos antes, avançou agora. 76% a mais nesse período de pandemia, que é 3, 4 meses, devido ao desemprego. 4,6 milhões de pessoas, além dos 12 milhões que já tínhamos, 12,5, tem mais 4,6 milhões de pessoas desempregadas. Nós somos o país da maior concentração de renda do mundo. Maior. Alguns não, é o segundo. Eu estou falando em países democráticos. Eu só olho para a democracia. Não tem um país do mundo que o sistema seja democrático em que o Brasil esteja atrás. Está despontando no mundo em concentração de renda. Deve ter alguma ditadura aí espalhada pelo mundo que pode até ganhar do Brasil. Se não me engano, que tem uma. Mas, pelo menos, na democracia não existe. Então, essas preocupações todas nos preocupam muito. Foi falado da cultura. Que bom que nós conseguimos aprovar na Câmara e agora no Senado, iniciativa da senadora, sempre senadora, porque foi senadora, a deputada Benedita da Silva, a relatora foi a Jandira na Câmara, veio para o Senado foi o senador Jacques Wagner, o relator,
e aprovamos um aporte de recursos de 3 bilhões para a cultura. São 5 milhões de pessoas que atuam nessa área. Eles precisam até do auxílio de emergência, de 600 a 1.200. O que fechou os restaurantes, onde eles podiam cantar, podiam declamar, podiam trabalhar no campo da poesia, fechou o teatro, fechou o cinema, fechou tudo, né? E daí, como é que eles vão viver? E tem muitos que são profissionais que operam para que o artista entre e cante. Tudo isso fechou. Então, esses 3 bilhões foram mais do que justo. Eu ainda quero falar para o pessoal da cultura que eu tenho uma relação muito grande com os... Muito boa, como tenho a relação, pessoal, divergências políticas à parte. Tanto que me senti homenageado essa semana, enfim, lá no Senado, pela minha forma de conduzir algumas negociações, com o senador Otto Alencar. O senador Otto Alencar é o relator daquela proposta de emenda constitucional que vai mexer nos fundos. Conversei muito com ele. Espanha apresenta no plenário para nós manter o Fundo da Cultura, que o Fundo da Cultura é da cultura, não é de ninguém, é a construção deles mesmos. Então, isso é um bom sinal, mas o sinal mesmo, como é que chama? Que nem padaria, que está quentinho, foi nós aprovar os 3 bilhões para a cultura, que eu espero que ele não vete, né? Como ele fez naquele segundo projeto de urgência. Aprovamos também, apenas como informação, Silvia, me avisa aí, que eu começo a dar informação e não 3 minutos. 3 então, minutos, senador. Eu paro. Ajuda aos estados e municípios. Ajuda aos estados e municípios, olha, é muito importante aquela proposta que surgiu também no Congresso, isso que vocês falaram. Como nós não temos comando, o presidente da Câmara e do Senado estão agindo com o apoio dos deputados e senadores. A maioria das matérias são aprovadas por unanimidade. Há um esforço nesse sentido, um grande esforço. Olha, isso aqui é jabuti, isso aqui também é. Bom, às vezes perdemos alguns jabuti dentro do contexto de uma série de propostas, mas a maioria nós conseguimos manter o espírito da solidariedade e que não haja prejuízo para os que mais precisam, que já estão sendo prejudicados, ou porque eles ou perderam o emprego, ou o salário já foi reduzido. Eu diria que 80% teve redução de salário, ou o salário foi congelado, né? Como é o caso dos próprios servidores públicos. Então, é fundamental que essas propostas que o Congresso está fazendo cheguem lá na ponta. Só vou dar um exemplo. Na questão, eu vou dar do Rio Grande do Sul, que tem os dados corretos, mas eu tenho uma tabela que depois posso passar para vocês, e os senadores aí, enfim, os parlamentares também podem adiantar. O Rio Grande do Sul, com essa ajuda de emergência, vai receber pelo menos, nesse primeiro momento, entre estados e municípios, em torno de 4 bilhões de reais. Mas com o ajuste da Lei Candir, que os estados do Sul são contemplados, o Rio Grande do Sul vai receber em torno aí de 6 bilhões de reais. Estou arredondando porque eu não tenho os números aqui, mas fica próximo a isso, né? E nessa linha, nós estamos tentando todos aprovar instrumentos, verbas, para chegar nos estados e lá na ponta do município. Mas o governo, com a sua burocracia, retarda o máximo que ele pode, lamentavelmente. Senador. Tá, vou dizer uma frase. Na questão da micro e pequena empresa, nós aportamos recursos para alavancar ela, porque é o que gera mais emprego, gera em torno de 65 a 70 mil de emprego no país. O que ele fez? Ele vetou um artigo que não podia vetar, que diz que depois que você pega o empréstimo, você vai pagar os trabalhadores, vai pagar os seus abastecedores, a matéria-prima, você teria 8 meses para começar a pagar. Ele vetou. Você pega o empréstimo hoje, nem retemou o negócio, tem que começar a pagar amanhã. Não dá. Por isso que o governo não ajuda na questão das políticas públicas. Ponto. 5 minutos, não? Sim. Na verdade, a gente acabou de ter uma aula de cidadania. Já avancei. Fiquei em 6 minutos. De política, de solidariedade, de humanidade, de cidadania. Continuando a aula, Assis, 10 minutos. Nem tanto quanto o senador, mas, assim, quero colocar um pouco meu ponto de vista também sobre esse momento que a gente está vivendo nessa área das políticas públicas. Eu acho que todo governo, quando eleito, seja ele municipal, estadual, ou no caso do governo federal, ele tem que governar para todos. Eu acho que esse é o sentimento, né? É a obrigação de qualquer governante governar para todos. Mas a prioridade, eu quero destacar aqui, tem que ser para aqueles que mais precisam.
né? E tem muitas ações que o governo tem que fazer, que é justamente para atender esta camada da nossa sociedade. E me deparo com essa destruição do serviço público no país, que é o tema dessa live, e ontem eu ainda estava pensando passava uma reportagem sobre os Correios, senador, e a dificuldade, a demora para entrega nesse tempo de pandemia, onde muitas pessoas estão comprando online, e mostrava a reportagem do tempo que estava se levando para entregar por conta que tem muitos profissionais com idade acima já de 60 anos, alguns, e outros, por outros motivos, no grupo de risco, e que, portanto, essa demora se justificava. Mas eu venho anotando e pensando, e você como senador, o Godinho também como servidor público, percebe que há uma política deliberada do governo, desse Estado mínimo que quer implantar através do ministro da Economia, e para isso, para privatizar Correio, privatizar o Banco do Brasil, como estão querendo, e outras instituições, parece que eles fazem de propósito dificultar o serviço público para que tenha um olhar da sociedade, esse olhar leve ao Estado e diga, está vendo, o Estado não funciona, tudo que vai para a mão da iniciativa privada funciona melhor. Ou seja, faz com que o serviço público fique numa situação tão difícil de ser usado por quem mais precisa, que a população pensa, bom, o Estado não serve para nada. Quando, na verdade, se não fosse o Estado, e agora essa pandemia mostra o poder e quanto o Estado é necessário na nossa vida. Se não fosse o Estado, quem estaria socorrendo os brasileiros com esse valor de R$600, que muito bem disse o senador Paim, graças ao Congresso Nacional, que elevou de R$200 para R$600, e a população muitas vezes esquece disso, e o governo se apropria disso, né, de uma força-tarefa do Congresso Nacional, senadores e deputados, para que esse valor, e principalmente da esquerda, né, senador Paim, principalmente dos partidos de esquerda desse país que fizeram esse movimento para elevar esse valor. Ou seja, mas graças ao Estado, hoje nós temos essa assistência a milhões e milhões de brasileiros. Então, falo isso para dizer da importância que é o Estado na definição dessas políticas públicas e para quem ele governa. Eu acho que quando nós temos gestores comprometidos com essa causa, comprometidos com as lutas sociais daqueles que mais precisam do Estado, daí sim a gente começa a ter um Estado verdadeiramente para aquilo que ele existe, né? Eu destaquei aqui para falar do INSS, que eu acho que o senador pode falar para nós um pouco, e a minha fala é no sentido de provocar, de fazer questões, porque não é todo dia que a gente conversa com o senador Paim. Então, Santa Catarina e Brasil está tendo essa oportunidade, viu, Silvia? Nem que eu não use meus 10 minutos, mas que a gente possa ouvir o senador por um tempo maior. Então, eu queria reforçar a questão do INSS, queria reforçar, senador, aquela PEC 187, você falava dos fundos, me parece que essa PEC prevê a extinção de mais de 200 fundos, né? E você falava agora há pouco do Fundo da Cultura, mas esta PEC, inclusive, vi um pronunciamento seu sobre ela no momento que ela deu entrada no Congresso. Queria que você falasse um pouquinho quais os fundos, porque atinge fundos municipais, os fundos estaduais e fundos federais. Então, que falasse um pouco para nós desta PEC, qual é o andamento dela, quais as emendas, o que está sendo pensado para impedir, né, esse cancelamento desses fundos, que eu acho que isso atinge diretamente essas políticas sociais que nós estamos conversando aqui. Eu acho que o Godinho foi extremamente feliz, não no sentido de apresentar a live, de propor, mas do tema escolhido. Eu acho que tratar do serviço público, do desmantelamento do serviço público, do sucateamento do serviço público, neste momento, prevendo que daqui, tomara que seja um breve tempo, a gente vai estar retomando as nossas atividades, mas eu acho que o governo tem que ter resposta para muitas dessas questões que estão tentando acabar no nosso país. E eu coloco bastante preocupação, porque quando você falava há pouco, senador, da prorrogação desses R$600, está existindo uma fala aí, me parece que é unânime dentro do governo, de prorrogar sim, porém não manter os R$600, diminuir para 200 ou para 300. Então, eu quero saber a força que o Congresso hoje tem, né, de conseguir manter pelo menos nesses patamares dos R$600, porque muita gente está precisando. Você falava da cultura, e eu quero acrescentar aqui também um outro setor estratégico importante e que emprega milhões de brasileiros, que é o setor do turismo. Inclusive, sou da área, atuo
na área do turismo, e quantas pessoas que têm as suas vans, o seu ônibus, as agências de viagens, os hotéis, enfim, quantas pessoas envolvidas no meio do turismo que estão também, e vão penar e vão sofrer bastante tempo ainda. Então, esses R$600 mantido, com certeza vai diminuir um pouco esse sofrimento, mas quero saber se o Congresso consegue, como conseguiu no primeiro momento elevar de 200 para 600, se o Congresso tem força suficiente para manter esses R$600, né, por mais 2, 3 ou 4 meses, enfim, enquanto a crise durar. Então, são essas questões que eu penso ser pertinentes. Eu acho que o Godinho vai ter muito a acrescentar, porque ele vem do serviço público e, com certeza, vai poder contribuir bastante. Silvia, eu penso que nessa primeira intervenção, acho que é isso, estou talvez não usando os 10 minutos, mas penso que o tempo que sobrar fica para a gente ouvir o senador, que eu acho muito importante a gente ter a visão dele sobre esses temas que eu coloquei. Obrigado. Sem dúvida, eu vou jogar todo o tempo remanescente para o senador, até porque a interação aqui está muito positiva, mas eu vou tirar um minutinho para dizer que tem um colega que está assistindo e que disse que a admiração pelo Paim vem de longas datas, pelo seu trabalho, pela sua garra. Ele é ex-presidente do Sindicato de Metalúrgicos de Canoa. Com a palavra o nosso Godinho, e o tempo que sobrar vai para o senador também, caso sobre. Então, gente, o tema dessa live, ele vem exatamente da preocupação que eu tenho, que eu acho que isso deve estar no coração de todos nós, de que tem sido recorrente no governo, e não só deste governo, começou lá com o Temer, a atuação clara de desmontar as nossas instituições públicas. O Assis citou muito bem os Correios, foi também citado aqui o INSS. As nossas instituições públicas vão sendo desmontadas para que elas se mostrem incapazes de atender a população. Isso não é por acaso e isso não é natural. Isso está sendo feito propositalmente para que a gente perca a confiança no setor público. E fazendo isso, se justifica logo adiante que o governo diga assim, vamos privatizar, vamos desmontar, vamos desestruturar o setor público. E essa intenção não é de atender melhor a população, gente. A intenção, ao fazer isso, é entregar estas atividades que são típicas do Estado, que o Estado deve fazer para que ele possa atender a população com equidade, porque o nosso povo não pode ser atendido simplesmente porque ele dá lucro. O nosso povo tem que ser atendido porque ele é a razão de existir do país, ele é a razão de existir do Estado. Mas quando o governo, ou governos subsequentes, começam a desmontar essas políticas públicas, ele gera insatisfação na população. Ele gera uma revolta de você chegar num posto de atendimento do INSS e ter que esperar meses para conseguir ser atendido. Ele gera uma revolta quando você vê que o governo está premiando os peritos do INSS para negarem o direito à licença do trabalhador. Isso é deliberado, é maldoso, é criminoso. E neste momento em especial, em que nós estamos vivendo essa crise sanitária tão grave, essa crise humanitária já no Brasil, de tanta gente passando necessidade, passando fome, ao fazer isso, o que nós vamos ver logo em seguida, eu aposto com vocês, é que o governo vai sair dessa crise mais adiante, ano que vem, e vai dizer, vejam só, meu povo, os serviços públicos, o INSS, o SUS não conseguiu atender vocês. Então nós vamos privatizar tudo isso para que vocês possam vir ser bem atendidos pela iniciativa privada. Ora, que barbaridade! Você pega o próprio dono do serviço, que é o governo, o dono do serviço público, ele se autossabota, ele se destrói para negar para a população o seu direito ao serviço, e logo adiante ele diz que o serviço é insuficiente e que o governo é incompetente para isso. Claro que ele é incompetente. Se ele quiser ser incompetente, ele vai ser, e ele vai maltratar o povo para que o povo revoltado peça, não quero mais serviço público. E essa é a maior enganação que se faz a uma sociedade. Porque no momento em que a sociedade abre mão do seu serviço público, ela passa a ser refém da iniciativa privada no seu intuito essencialmente de lucro. Nós vamos passar a depender de escolas privadas, de creches privadas, de saúde privada, de sistema previdenciário privado. Destruíram a nossa Previdência. O senador Paim sabe muito bem disso. O que foi feito com a Previdência Social brasileira foi um crime. Nós destruímos o futuro dos nossos filhos. Nós destruímos a nossa vida e o futuro dos nossos filhos. Nós vamos ver os nossos filhos passando miséria por o que foi feito com a Previdência. E isso foi feito porque está sendo vendido já há anos no Brasil, que o Brasil é incapaz de atender o seu povo. É uma mentira que está sendo incutida por todas as mídias, especialmente a mídia mais reconhecida, televisão, jornais de grande circulação, dizendo que o brasileiro não tem direitos. Ter direitos no Brasil passou a ser crime.
Nós não temos direito à previdência, nós não temos direito à educação, nós não temos direito à saúde, porque dizem que o Brasil não tem capacidade de fazer isso. Dizem que nós não temos capacidade de extrair, de explorar, e de refinar e de atender os nossos consumidores com o nosso próprio petróleo. E aí eles entregam para petroleiras estrangeiras a preço de banana, para que eles levem lá fora o nosso petróleo bruto, barato, e tragam de volta o petróleo refinado e caro. A nossa conta petróleo, que era positiva há alguns anos atrás, hoje é um absurdo de negativa, porque a Petrobras está sendo transformada numa furadora de poços e retirada de petróleo bruto, quando assim é permitido, porque, em geral, nem isso eles querem. Eles querem que nós sejamos dependentes de todo do sistema financeiro, do sistema financista internacional. Nosso ministro da Economia, ele não é um economista, ele é um operador de mercado financeiro, ele é o tipo de pessoa que enriqueceu comprando coisas baratas e vendendo caras. Foi o que ele falou naquela maldita reunião, que tipo assim, nós vamos lucrar muito ajudando as grandes empresas, porque eles pretendem, com certeza, incorporar parte dessas grandes empresas para salvá-las e vendê-las logo ali adiante, quando o mercado começar a se recuperar, um grande lucro. E pode ter certeza, vender para o mercado estrangeiro, vender para grandes fundos de investimento internacionais. As nossas companhias aéreas vão nesse caminho, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Vão incorporar parte das companhias aéreas hoje para salvá-las, fazendo-se de bonzinhos, e lá pelo ano que vem, ou mais adiante, quando o mercado se recuperar, vão abrir o mercado, vão desregulamentar o mercado brasileiro de companhias aéreas e vão vender as nossas para estrangeiras. Do mesmo jeito que está sendo feito com a Petrobras, como se pretende fazer com o sistema de encomendas dos Correios. E nisso tudo, a nossa população vai sendo cada vez mais massacrada, mais levada para uma revolta contra o serviço público, que é a sua única garantia de igualdade. É só no serviço público que eu tenho o direito de botar os meus filhos na creche, de levar os meus filhos num posto de saúde, onde eu vou ter o atendimento completo sem gastar dinheiro. Gente, não está sendo dito na TV, mas eu tenho certeza que lá nos Estados Unidos, onde o sistema de saúde público é precário e não atende quase ninguém, só se você for totalmente miserável, as pessoas que estão precisando de atendimento público para se salvar da Covid, essas pessoas que precisam ficar 20, 30 dias internadas num hospital, perderam a sua vida. Elas estão endividadas até a raiz dos cabelos. Elas vão perder casa, vão perder tudo, porque custa uma fortuna você ser tratado de uma doença desse tipo. Você imagina você ficar 20, 30 dias numa UTI de hospital, quanto custa? Você não faz ideia, isso custa 40, 50, 100 mil reais. Só quem pode sustentar isso para todos é o Estado. O Estado, pelo mundo afora, nós vimos acontecer na Europa, ele se preparou e ele suportou as economias dos países e ele injetou dinheiro para que as pessoas possam sobreviver, para que as empresas possam sobreviver, para que quando acabar essa crise de saúde, o país volte a caminhar naturalmente. Ah, vai criar um buraco gigante no Estado? Vai. Nós somos uma sociedade unida, nós precisamos agora do socorro do Estado, que é só quem pode nos sustentar, para que lá adiante nós todos juntos reconstruamos o nosso país. O que nós não podemos deixar acontecer é que o país seja destruído por abutres, que é o que está acontecendo hoje no momento, e que lá adiante não sobe país para a gente. É isso que eles estão planejando, é isso que eles estão fazendo ao convencer a população de que não tem qualidade no serviço público. Ora, minha gente, qualidade se faz com boa qualidade de gestores públicos, se faz com bons eleitos. Hoje a gente vê, por exemplo, uma preocupação que eu estou tendo desde a semana passada, quando o prefeito falou em liberar as escolas, liberar os ônibus, liberar o máximo possível, porque, afinal de contas, é bom que todo mundo se contamine mesmo, porque aí vai estar todo mundo imune e não tem mais problema. Só morre gente acima de 60 anos, como frisou o Assis. Gente, o prefeito não faz testes na nossa cidade. Nós temos uma quantidade de testes minúsculas. Senador, o Assis citou os números ali da contaminação em Joinville dos mortos. Se fizer a conta e reparar que nós estamos com 23 mortos na cidade, e considerando que é aproximadamente 1% a taxa de mortalidade desse vírus, então nós não temos 400 infectados, Assis, nós temos mais de 2.300 infectados na cidade, no mínimo. E a gente não faz testes, e o prefeito quer reabrir escolas, botar as crianças todas juntas, fazer uma transferência de vírus de umas casas para as outras, quando nós estamos tentando nos proteger para que a gente não precise sobrecarregar os hospitais, para que as pessoas não morram na porta desses hospitais. O Estado brasileiro, ele tem condições de nos suportar no momento, esse é o papel de um Estado. Ele nos segura na fase da dificuldade, para que lá adiante a sociedade inteira junto se auto-reconstrua. É preciso que a gente tenha consciência, a população brasileira precisa saber disso, que a economia é uma ciência que ela existe para que ela faça que a riqueza produzida pela sociedade seja de uma forma justa, distribuída para essa própria sociedade. O país ele não é rico
quando os índices da sua bolsa estão lá em cima, ele não é rico quando os próprios números do PIB estão crescendo, ele não é rico quando os lucros dos bancos batem recorde de bilhões. Um país, ele é bom, ele é saudável, a economia está funcionando bem quando ele leva qualidade de vida para o seu povo, quando ele leva satisfação para o seu povo, quando ele leva segurança para o seu povo. Não adianta eu ter um PIB de 10% ao ano se esses 10% estão entrando no lucro do sistema financeiro. Não adianta que os lucros do sistema financeiro esteja bonito e esteja levantando a nossa bolsa, como tem tanta gente ganhando dinheiro, vendendo e comprando ações hoje no Brasil, se eu não consigo levar isso para o salário do povo. Não adianta você me dizer que o servidor público ganha muito no Brasil, então nós temos que achatar o salário do servidor público, fala assim, diminuir o salário do servidor público, quando na verdade nós temos que fazer subir o salário da iniciativa privada. O que está errado no Brasil não é o que está sendo feito, bem feito pelo Estado, é o que o Estado nega para o povo. E isso é que nós temos que corrigir. E eu realmente tenho muito medo que usem a atual situação de saúde, a atual crise que nós estamos vivendo, para destruir ainda mais as poucas instituições públicas que ainda estão deixando inteiras nesse país. Né? O próprio ministro Mandetta, que saiu de lá, antes de ele se tornar um gestor um pouco mais confiável, ele estava desmontando o nosso SUS. As verbas do SUS estão sendo cortadas desde o governo Temer. E aí, como é que nós vamos querer uma saúde que funcione se o governo tira dinheiro da saúde? Como é que nós vamos chegar no fim disso para que a gente depois queira abraçar o SUS se nós vamos ver pessoas morrendo na porta dos hospitais porque não tinha hospital para todo mundo? Mas isso não é natural, gente. Isso está sendo feito de propósito. É para que as pessoas realmente não queiram mais saber do serviço público. Isso é maldoso, é criminoso. Desculpa, me excedi. Não. Devolve. A família Paz do PT de Araranguá está nos assistindo e muito emocionada com a grande qualidade da live. Um beijo, Sayonara. Bom, o governo ele cria dificuldades para o serviço público ser prestado para que ele colha as facilidades do sucateamento depois. Eles querem um Estado de joelho à disposição deles e não à disposição da nação. Senador, o senhor vai ter mais 10 minutos para concluir e se despedir, e aos nossos outros participantes, 2 para cada um. Tá bom. Como eu tenho diversas perguntas, e muito bem colocadas, e bela análise dos dois, meus cumprimentos. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Servidor público. Sinceramente, a população deve estar vendo o papel do serviço público. Quem são os agentes de saúde que estão lá na ponta, eu falei na abertura, morrendo, salvando vidas? Servidor público. Quem está fazendo a segurança no Brasil todo? Servidor público. Quem está nas escolas, em ampla maioria, que vai voltar agora e vai ter que receber milhões, falando no Brasil, milhões de jovens, e vão ficar expostos, porque não pense que o vírus vai terminar 100%, o cuidado vai ter que continuar, servidores públicos. Quem trabalha na receita, na arrecadação, na fiscalização, para não permitir a barbárie, os ricos mais ricos, pobres cada vez mais pobres, servidores públicos. A população está vendo tudo isso. Vamos lembrar do SUS agora. Já pensou, quem está nos assistindo, servidores públicos ou não, porque todos são contemplados, se eles tivessem acabado com o SUS, porque eles falavam que a ideia era privatizar tudo, e nós tivéssemos nessa pandemia, onde iriam pagar milhões e milhões e milhões de brasileiros? Não iam ter como se manter. Mas vamos agora avançar rapidamente. Digamos que eles tivessem aprovado a capitalização, que estava lá no Congresso, felizmente derrubamos. Se aprovassem a capitalização, ninguém teria nada mais. Tudo dependeria de uma poupançazinha particular. E daí? Sem emprego, como é que eu vou fazer poupança? Quem tinha algum dinheiro guardado vai ter que pegar o dinheiro para sobreviver, porque está havendo uma redução. Já tem um dado que mostra que 65% das famílias tiveram redução na massa salarial. 65% redução direta. Calculem isso se nós não tivéssemos derrubado a maldita capitalização que fizeram no Chile, e lá o povo lá está vivendo praticamente com meio salário mínimo. Falando já do nosso salário mínimo. Mas vamos avançando, eu quero ser rápido. Outra pergunta que fizeram. Tu me cuida aí, Silvênio, não me abandona, me controla. Não, estou controlando. Outro exemplo, foi perguntado com muito ênfase a questão
se o Congresso vai deixar que reduz para 200, 300, ou vai ficar nos 600. Eu acredito, eu sou daqueles que estou na linha do esperançar, ter esperança e lutar para fazer acontecer, né? Eu acho que o Congresso não recua desses 600 e 1.200. Vamos ampliar o prazo, que vai ter que ampliar, que nem o governo mandou 200, já disse, vou repetir, passou para 600. Ele vai mandar 2 meses. Nós vamos ampliar, com certeza, esse tempo para garantir que fique até o fim da pandemia, e para mim, será agosto, novembro, oxalá seja antes, né? Vamos ampliar e vamos garantir, na minha avaliação, o Congresso vai manter os 600 a 1.200. Fundo, já disse, só dei o primeiro exemplo, né? Que o meu amigo, deve estar nos assistindo, ele é muito parceiro, ele acompanha tudo, o senador Otto Alencar, ele é o relator, ele já aceitou a retirada de inúmeros fundos, mas outros tantos, claro que não tem a relação aqui, como você falou muito bem, foi o Assis, né, que falou, Assis, são, se não me engano, 267 fundos, calcule, e o governo praticamente terminava com tudo, deixava uma ou outra exceção. Já salvamos uma parte, outros, com certeza, vamos salvar no plenário, porque essa PEC ainda vai para a Câmara, e lá vai ter outros movimentos. Eu me lembro um deles, olha, que eu falei da cultura, o idoso, por exemplo, até fundo do idoso ele mete, fundo deficiente, enfim, os fundos que têm caráter social, ele praticamente acabava com todos. Acho, eles não conseguiram votar, é que nem eu poderia lembrar aqui rapidamente da 905, aquela emenda que tirava, era um terror no mundo do trabalho outra vez, felizmente caducou. E agora aquela que eles querem aprovar, igual não será. Ela vai para o debate e estamos conversando muito, inclusive com o relator da 936, que é o senador Vanderlan, estamos dialogando com ele para ver se atenua alguns prejuízos da boutique que vieram da Câmara. Enfim, eu acredito que o Senado, o Congresso e a Câmara, nesse momento, claro que a gente não garante tudo, mas está, devido à crise, muito mais sensível a não permitir que aconteçam absurdos nesse momento. Claro que o embate voltará no futuro. A emenda 95, embora não foi falado, eu quero falar rapidamente. A emenda 95, ela tirou do SUS 25 bilhões a menos, já retirou 25 bilhões. Veja, a emenda 95 veio para a Comissão de Direitos Humanos. Lá eu sou presidente. Avoquei a relatoria, que foi uma emenda popular, uma proposta popular nascida aqui em Brasília. Avoquei, dei o parecer e aprovei o fim da emenda 95. Na Comissão de Direitos Humanos, provamos que ela é desumana e acabamos com ela. É um absurdo que o país não pode investir por 20 anos, ainda mais no meio de uma crise. Independente da crise, eu diria, da crise na área da saúde. Agora está na CCJ. Uma outra coisa que eu coloquei, mas quero deixar bem claro para vocês, é a burocracia para as pessoas receber os 600 a 1.200. É uma loucura isso. Por que ele não fez uma rede a nível nacional com todos os setores da sociedade para ajudarem no preenchimento do tal cadastro? E, claro, que teria um filtro lá em cima para não permitir a picaretagem e a malandragem, que sabe que existe e está comprovado que existe. Eu cheguei a dizer o seguinte, as prefeituras não têm cadastro? Sabe a resposta que eu recebi? Mas prefeituras poderão usar politicamente. Eu não quero saber se vai usar politicamente, eu quero saber só que o dinheiro chegue na ponta. Se a prefeitura viu os cadastros, que a gente sempre fala que o cacique que conhece os índios, eu diria os índios conhecem bem os caciques também. Então, os índios estão de olho. Nós faríamos o cadastro via as prefeituras, via as entidades, via todos os setores da sociedade que quisessem ajudar. Não houve esse chamamento. Centralizou ali num programinha de celular, onde a família mais pobre tem um celular para toda a família de 10, 12 às vezes, quando tem um. E por isso que tem aí inúmeras pessoas na expectativa. EPIs, quero insistir que tem muito servidor público morrendo por falta de EPIs. Ontem eu fiz aí numa live com o pessoal das ambulâncias. Como eu venho trabalhando com eles há muitos anos, há mais de uma década, eles me mostraram a realidade deles. Muitas vezes a equipe que vai pegar o doente em casa ou levar de um hospital que não tem UTI
para levar para outra, ele não recebe o equipamento, mas é chamado para ajudar, e ajuda. Às vezes fica rodando na cidade 10, 15, 20 horas até, que não tem uma UTI para recebê-lo. Só para dar um exemplo. Então, é fundamental, e o Congresso aprovou um projeto, foi uma fusão de um projeto que veio da Câmara com um projeto de minha autoria, mas não é porque foi de minha autoria, eu quero dar o valor devido ao senador do Partido dos Trabalhadores, Jean Paul. Ele fez um substitutivo que ampliou o que veio da Câmara com o nosso projeto, e com isso nós estamos obrigando que efetivamente os EPIs têm que chegar lá na ponta. A única coisa que eu tinha colocado e saiu, eu queria que o teste, né, a chamada testagem, o teste fosse assegurado para todos. Aí me provaram que era praticamente impossível naquele momento. Então, para o projeto avançar, eu abri mão do teste geral, 210 milhões de brasileiros, esse é o meu objetivo. E foi acertado, então, que farão um movimento no outro projeto, e disseram até que eu mesmo posso apresentar, para que, mediante critérios, o teste chegue lá na frente, que é fundamental. Os países do mundo que avançaram no teste, que se deram mais bem. Só isso aqui que é importante. Estado mínimo, aqueles que sempre defendiam o Estado mínimo, agora vão ter que rever a sua oposição. Ficou claro nessa pandemia que o Estado mínimo não interessa a ninguém, eu diria. A ninguém mesmo. Tudo tem que ter limite, mas o Estado mínimo é que não. Não vou repetir aqui, né? Não teria nem o SUS, nem teria a Previdência que faz acontecido, e nem teria segurança pública, que é que cuida. Então, estou dizendo que esse caminho, eu respondi algumas perguntas, mas foi importante lembrar. Reforma tributária é importante, tributação sobre grandes fortunas, o projeto tem 4 linhas de minha autoria, está pronto lá para ser votado, e também acabar com a isenção de lucros e dividendos. Somente o Brasil e a Estônia que ainda mantêm essa questão. Eu encerro só agradecendo a todos, e eu ficaria somando as chamadas que estão hoje unificando os movimentos no Brasil e muitos no mundo. Basta, estamos juntos, somos mais de 70%. Vidas negras têm importância, sim. Igualdade, liberdade, justiça e combate a todo tipo de preconceito. Vamos passar com essa e esperançar a presidência. Exatamente 10 minutos. Senador, muito obrigada e parabéns pela sua explanação, pelo seu trabalho, pela sua luta, por nos representar. O senador Paim, ele não é o senador do Rio Grande do Sul, ele é um senador do trabalhador brasileiro, da sociedade, da democracia e do fortalecimento das instituições. Assis, 2 minutos, na sequência, o Godinho, 2 minutos. E... Prazer em ouvi-los no encerramento aí, estou aqui de olho, hein? E logo após ao Godinho, a gente encerra a live. Assis. Ok, Silvio, eu quero bem rápido agradecer ao Fernando, né, o filho do Godinho, o Alex, que está assessorando, acompanhando, ao Godinho, a você, Silvia, especialmente ao senador Paim, por essa oportunidade que nos dá nesta manhã, como falei, belíssima intervenção, enfim, e ouvir o companheiro é muito bacana. Quero te mandar um abraço em nome, eu não posso aqui representar a FETIESC, mas sei que tu é um grande parceiro do Martini, ali de Itapema, de toda a direção, então, eu que sempre fiz parte daquele grupo também, quero te dizer que eles devem estar te assistindo e, em nome da FETIESC, te mandar também um abraço. Quero finalizar dizendo o seguinte, que tudo isso que está acontecendo parece que serve para a gente ser um pouco mais humano, mais solidário. Existe tanta indiferença entre as pessoas. Aqui na minha cidade, Joinville, eu fico me perguntando, quando a gente passa na rua e vê um cidadão, um homem, uma mulher, dormindo numa calçada, e faz de conta com que aquilo ali não existisse, ninguém sente a menor, como eu diria, sensibilidade de ver aquele ser humano ali. E a gente, nesse tempo de pandemia, parece que a reflexão, a inflexão, está fazendo com que cada um olhe para o nosso irmão, para a nossa irmã, e a gente se solidarize com essa situação. O Paulo Paim, há quantos anos vem lutando pela questão dos aposentados, por exemplo, né? Eu vejo hoje meu pai com 81 anos, quantos anos falando do senador, o senador lá no Rio Grande do Sul, e a Silvia falava uma coisa que é importante, o senador não é do Rio Grande do Sul, nem de Santa Catarina, nem do Sul, é um companheiro do Brasil, que os brasileiros aprenderam a admirá-lo. Então, senador, estou muito feliz e honrado
com este convite do Godinho de ter você aqui nessa manhã. Então, e terminando, Godinho, dizer que, tu acertou, meu velho. Acho que trazer esse debate, né, nesses tempos que estamos todos em casa, para essa reflexão com o senador, e olha, tirar um senador de tantas tarefas que tem. Imagina a agenda do companheiro Paim para tirar uma hora para ficar conosco aqui. Então, estou muito feliz com esse convite e emocionado por estar participando desse debate. Então, que a nossa cidade, que Joinville, te receba sempre. Quero contar contigo aqui nas próximas lutas, né? Que tu venha a Joinville, já deixar um convite aberto, viu, Godinho? Tô morando a liberdade, eu sei que tu convidou o senador. A casa é nossa, sim. Mas se o senador puder estar junto conosco nas lutas que se avizinham, será sempre bem-vindo aqui em Joinville, tá bom, meu companheiro? Um grande abraço a todos e a todos que estão nos acompanhando até agora, né? Nosso muito obrigado por essa grande oportunidade. Valeu, senhor. A palavra está com você, grande Godinho. Godinho grande. Então, gente, eu quero agradecer muito a presença do senador aqui. Eu faço realmente a ideia de quanto ele deve correr para todos os lados para conseguir ter essa capacidade de atender realmente o Brasil todo. Senador do Brasil, é isso, está muito bem descrito, Silvia. Vocês, o Assis, nosso companheiro já de tantos anos, de tantas lutas, de tantas crenças, né, Assis, dessa fé que a gente tem de poder fazer desse país um lugar mais justo, mais correto, mais sensível, né, que a gente possa saber que não vai mais acontecer, ou que vai diminuir essa sensação de tristeza de ver pessoas passando indiferentes a alguém deitado, dormindo na rua, às vezes com uma criança, e que tem acontecido tanto nas nossas cidades nesse tempo, né? A necessidade que o nosso povo tem de cuidado e de carinho é uma coisa que não acaba, e nós precisaríamos inserir solidariedade, fraternidade mais nesse nosso povo. Espero que esse sofrimento todo que a gente está passando agora nos sirva para abrir mais os olhos, para que a gente se torne mais humanos, mais companheiros, mais irmãos. Nós somos todos irmãos e estamos todos numa mesma sociedade. Só se nós nos ajudarmos mesmo é que nós vamos poder seguir em frente com um rumo mais progressista, mais solidário, mais de desenvolvimento social. Né? Que a gente pelo menos aprenda isso nesse tempo de tanto sofrimento. Né, que a sociedade brasileira passe a ser mais justa, que se cobrem impostos de quem tem que pagar impostos, porque no Brasil quem paga imposto é a classe trabalhadora e não aquele sujeito que fique vivendo de renda, sentado na sua casa, em casa, tirando o lucro da empresa que não é tributado, enquanto que o meu salário, o teu salário, o salário de todos nós é. Que o Brasil possa olhar para todos os que estão passando necessidade agora, que as dificuldades do setor de turismo sejam observadas. Vamos lembrar que o setor de eventos está parado no Brasil inteiro também, e aí eu falo por causa do meu filho, que está aqui cuidando da gente, e ele cuida de eventos, ele faz casamentos, faz formaturas, e ninguém está se casando, e ninguém está se formando. E esse povo todo, não só ele, os técnicos, os operadores de som, iluminação, está tudo parado. O Brasil está parado, mas ele está parado por uma questão de saúde. A gente precisa sobreviver para poder, ali adiante, levantar a cabeça e seguir caminhando juntos. Eu costumo dizer, eu costumo comentar para as pessoas assim, pessoal, para a gente andar por aí pela vida, o caminho da vida, ele às vezes é escorregadio, ele é cheio de pedras, a gente tropeça e cai. Se a gente caminhar por aí com as mãos estendidas, se a gente puder botar as mãos para fora e se ajudar uns aos outros, a gente vai andar muito mais seguro e muito mais adiante. Porque se eu pegar essas minhas mãos e colocá-las nos bolsos para caminhar, se eu tropeçar, além de eu não poder ajudar alguém, eu vou cair com a minha cara no chão, porque eu não vou ter quem me ajude. Nós precisamos ser solidários, nós precisamos construir essa solidariedade dentro da sociedade brasileira. Nós precisamos evoluir como sociedade e nós precisamos fazer isso chegar no governo. Nós precisamos que os nossos governos nos representem e nos ouçam ao nos representar. Não dá para um prefeito, um presidente ficar fazendo loucuras ou ficar fechado em gabinetes enquanto o povo sofre e morre de fome nas ruas pela falta de atendimento dessas pessoas que têm, sim, obrigação de cuidar de nós todos. Muito obrigado, Paim. Muito obrigado, Assis. Silvia, muito obrigado por cuidar de nós. Gente, muito obrigado por estar presente nesse momento. Godinho, Assis, meus cumprimentos, Silvia. Eu só pego uma frase que os dois deixaram no ar para mim poder complementar para os aposentados que estão lá esperando, que é a história dos consignados. Tem diversos projetos, eu tenho, mas outros também têm. Nós estamos lutando para que seja suspenso o pagamento, seja por 6 meses ou 4 meses, dos consignados. Claro, tomara seja de todo, mas pelo menos dos aposentados. Só isso. Ótimo. Senador, muito obrigada. Silvia, eu queria só mandar um abraço para a Sayonara, pessoal lá de Araranguá, que estava aí mandando mensagem, eu esqueci da companheira. Um grande abraço, grande amiga. Obrigado. Godinho, não tem ninguém casando, não tem ninguém se batizando, mas tem muita gente morrendo.
E é essa reflexão que eu quero que fique para todos e que a gente consiga ampliar esse sentimento de solidariedade e dizer que essa pandemia ela só agravou as desigualdades sociais. No mais, muito obrigado a todos, até a próxima live, e foi fantástica a participação de todos vocês, mas é claro que em especial do nosso grande senador Paim. Muito obrigada. Obrigado. Um abraço para todos. Brilhantes. Valeu. Tchau, gente.